Oi, torcida do Vascão, sou a Viviane, e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. Vasco, oh meu Deus, o que aconteceu? O Vasco estava ganhando e no final sofreu o empate do Criciúma. É difícil jogar contra o Criciúma lá. Eu quero saber se ele tá sorrindo. Cadê os dentes novos dele, essas dicas dele? Hoje ele não tá mostrando. Cadê? Mostra como foi esse jogo. O time da casa começou pressionando e logo aos 6 minutos, Bolasie apareceu livre e abriu o placar, 1-0. O empate do Cruz Maltino veio em um golaço. David arriscou de longe e mandou no ângulo, tudo igual com gol de placa. E aí o Vasco foi pra cima, Piton achou o Ryan dentro da área e o jovem não desperdiçou. Gol e muita comemoração do cria da Colina. Só que quando a virada parecia certa, já nos acréscimos, Bolasie subiu de cabeça para anotar o seu segundo gol. Empate com gosto amargo para o Vasco de Rafael Paiva. Final, Vasco 2, Criciúma 2. Uma palavra, não? Não, hoje é só do Venê. Ô, Pedrosa, o que aconteceu? Muita coisa. Essa é a música média, até chegar no na palavra. Você tá tendo sorte. Da última vez entrou um tigre aqui. Não, mas olha só. Mas foi 4. Ontem foi outro contexto. Quem tomou 4 ontem foi você. Não fui eu. Toma! Entrou um Kamehameha aqui pra mim, pô. Entendi. Olha, Fernanda Maia, vamos lá. Inicialmente, o Vasco repetiu erros muito parecidos com o jogo do Red Bull Bragantino, inclusive do mesmo personagem que se chama Léo. O zagueiro Léo ele falhou aos 5 minutos contra o Red Bull Bragantino, o Vasco conseguiu a virada naquela ocasião em São Januário e depois tomou um gol aos 44 minutos com Elinho entrando na área num cruzamento, 2-2 em São Januário, 2 pontos jogados no lixo. Ontem aconteceu exatamente a mesma coisa. O Léo Pelé ele acaba falhando no primeiro momento aos 5 minutos, não só na cabeçada que ele corta e dá a bola no pé do jogador do Criciúma, mas também quando ele viu o Bolasie passando por ele e não conseguiu acompanhar, a falta de atenção, não consegue também, isso não foi só um problema do Léo, do sistema defensivo, mas ele tá na jogada e ele deveria ter cortado. 1-0 Criciúma. O Vasco, dentro do primeiro tempo, consegue ter um poder de reação muito importante, uma equipe que não se abdicou de jogar, se expôs sim, correu riscos sim, mas porque estava buscando a virada, e conseguiu a virada. O Paê no primeiro momento não estava jogando bem, depois ele tomou conta do jogo, facilitando, junto com o Adson também. O Lucas Piton, que para mim é o melhor lateral esquerdo do Brasil, conseguiu também melhorar no jogo, deu assistência para o Ryan. O David acerta um chute maravilhoso, e mais uma vez o David participando de gol, mesmo com a irregularidade dele, é um jogador muito importante para o Vasco na temporada, e o Vasco vira a partida com o garoto Ryan. Ótimo, poder de reação, mereceu virar a partida naquele primeiro tempo. Lá no Twitter eu coloquei assim: o meu medo é o Vasco parar de jogar. É o Vasco não matar o jogo como foi contra o Red Bull Bragantino. E aconteceu exatamente isso. Mas por quê, Fernanda Maia? Logo aos 10 minutos de partida, o Léo Pelé, que é o jogador que a gente citou aqui, que mais uma vez cometeu um erro defensivo, dessa vez ele cometeu um erro ofensivo também. É claro que a gente vai analisar aqui as substituições do Paiva, ele mexeu errado, ele recuou o time, mas na cabeça do vascaíno, na cabeça de qualquer pessoa que assistiu o jogo, sabe que o 3-1 naquele momento, quando o Léo Pelé perde um gol debaixo da trave, foi o que de fato definiu a partida. Porque com 3-1 você controla melhor, você toma substituições mais tranquilas também, você traz um time com mais tranquilidade para poder ter essa posse, e o Léo Pelé perde um gol que nenhum jogador profissional de futebol deveria perder, embaixo da trave. Além do erro dele defensivo na partida, ele também teve um erro ofensivo e que no final foi cruel para o Vasco. Aí o Rafael Paiva coloca o Maicon na vaga do Adson, que era o único jogador que ainda tinha uma forma de controlar o jogo. O Paê cansou, entra o JP, ele também faz algumas substituições como a do Eric Marcos, sem sentido, um jogador que praticamente não vinha sendo relacionado, não vinha sendo utilizado. Então toda vez tem uma incoerência do Rafael Paiva nessas substituições e ele coloca o Eric Marcos como jogador para ficar no centro, no lugar do Ryan que estava na partida. E aí não faz sentido algum, porque o Eric Marcos é um ponto esquerda. Ele até tenta alternar com o David, mas assim, é um jogador nulo, é um jogador que não consegue desempenhar com a camisa do Vasco, é um garoto, tem muito potencial, mas o fato é esse, não joga com a camisa do Vasco. Assim como o fato é que o problema do Vasco não é ofensivo, Fernanda. O Vasco virou o jogo, o Vasco conseguiu construir o seu resultado. Mais uma vez, esse resultado foi entregue pelo sistema defensivo, especificamente pelo Léo Pelé, que é um jogador que frequentemente prejudica o Vasco.
Então, a diretoria, que até acertou a contratação de um ponta, precisa urgentemente trazer zagueiro. O problema do Vasco é defensivo, não é ofensivo, por mais que seja importante você reforçar. O problema do Vasco é zagueiro, tem que contratar. Ô Venê, por que onde você entende que é esse problema nessa oscilação? O Pedrosa trouxe essa questão de ter sido contra o Red Bull, a mesma coisa. Você desperdiçar 2 pontos, e agora a gente está falando de 4, podendo sair com uma vitória e sair com um empate, um até dentro de casa, por uma oscilação no final. Perdeu 4 pontos. Então, eu falei... Uma vitória e um empate, não. O Vasco empatou 2 vezes. Então, perdeu 4 pontos. 4 pontos. Isso aí, foi o que eu falei. Dois empates. 2 empates podendo ser 2 vitórias. Exato. E um em casa, que foi contra o Red Bull, né? Não foi contra o Red Bull, não foi em casa? Isso. Então, o que é essa oscilação final? Achei que fosse Alan e Davi Luiz agora, batendo cabeça. Mas eu não Ontem falei... foi assim. É porque você falou um empate e uma vitória. Não, 4 pontos, né? Que poderiam ser 2 vitórias e foram 2 O empates. Rafael Baba confundiu a gente, Fernanda. Mas Fica eu falei tranquilo. errado, então, Isso mas tá eu pensei com- isso aí. Eu falei o 4, né? Ô, Venê, o que é essa oscilação? Por exemplo, contra o Criciúma, antes de a bola rolar, se o torcedor vascaíno ouvisse assim, ó, o jogo vai ser 2-2, eles não iam achar ruim. A questão é o cenário do jogo. O Sim. Vasco consegue uma virada extremamente importante diante do Criciúma, que é muito difícil jogar na casa deles, e depois leva um gol no finalzinho que dá um empate com gostinho de derrota. O fato é o seguinte, eu concordo plenamente com o que Pedrosa disse. O problema do Vasco da Gama hoje é setor defensivo. E o técnico ele precisa ajustar isso. Eu sei que é difícil, tem poucas peças, a diretoria deve estar correndo atrás de contratação para esse setor, só que a gente está vendo o Vasco contratar para outros setores e o setor defensivo ficando para a reta final. E a janela de transferência está chegando ao fim. 2 de setembro. Ou seja, é agora ou nunca, porque Ô, senão Venê. vai ser esse setor até o fim da temporada, o que E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!